Eu comecei a partir de um relato pessoal que eu escrevi inicialmente para um livro organizado por uma amiga minha, Márcia Paraquete, que se chamou Caminhando e Contando. Foi um livro publicado pela UFBA. Então, a partir desse relato que eu escrevi em 2013, 2014, eu comecei a repensar e rever todo esse período e comecei a partir do relato, eu comecei a pesquisar toda essa literatura que foi escrita a partir de 1964 até 2016, que foi o momento que eu fechei o meu livro, ao qual eu dei o nome de A Literatura como Arquivo da Ditadura. Por quê? Porque a literatura, ela tem, a partir da criação de personagens, a partir de subjetividades, a literatura consegue atingir o público e fazer com que o leitor possa ter uma percepção daquilo que realmente sofreram as personagens, que muitas vezes são inspiradas em pessoas reais. Então é importante, a literatura tem um papel muito importante como ativador de uma reflexão sobre o que nós vivemos durante a ditadura. As jovens gerações não sabem o que é viver durante um período ditatorial. Então essa reflexão, esse inventário, esse mapeamento que eu fiz foi importante para mim, importante para muitas pessoas também que estavam interessadas em fazer trabalhos de crítica literária de romances desse período. Evidentemente que eu não falei de todos os romances, que é impossível, mas eu fiz um levantamento bastante grande. Então, eu parti do relato da minha experiência para uma reflexão mais literária, mais crítica da produção. A literatura, ela atinge o público através da sensibilidade, através da empatia. Os livros de história, os livros escritos por jornalistas, como, por exemplo, a série de livros publicada pelo Hélio Gaspari, que é um trabalho muito importante. Realmente eu aconselho todo mundo a ler esses livros do Hélio Gaspari. São livros que buscam uma objetividade, que buscam analisar fatos concretos e descrever todos os acontecimentos. A mesma coisa os livros de história. A literatura, ela capta a subjetividade dos personagens e, por isso mesmo, ela consegue atingir o público de uma maneira diferente. Dentre o público que reivindica a volta dos militares, a volta da ditadura, a AI-5, toda essa parafernália que a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos meses, mas também últimos anos, assim, desde 2013, isso se tornou muito visível. Eu diria que os velhos, aqueles da minha geração, que conheceram a ditadura e continuam defendendo, acham que é isso mesmo. Então são as pessoas de extrema direita, que são favoráveis à tortura, que são favoráveis à eliminação de todos os oponentes, são inimigos da democracia. E há as pessoas mais jovens e as pessoas muito pouco informadas que ficam repetindo esse tipo de discurso sem saber realmente o que significou a ditadura brasileira. A ditadura, ela não puniu, não atingiu só aqueles que foram contra, que militaram. Não, ela atingiu todo mundo. Atingia professores, atingia alunos que estavam simplesmente
discutindo ideias, trocando opiniões. Ser professor de história, ou de filosofia, ou de literatura naquele momento era extremamente difícil, porque qualquer ideia um pouquinho à esquerda, um pouquinho discordante, podia ser punida com a prisão, até com a morte. Então, é preciso saber o que significou a ditadura, saber o que significa viver sob a ditadura. Então, é importante que nós, professores, tenhamos consciência disso e passemos um pouco dessa experiência e através, inclusive, de indicação de leituras, de romances, para os nossos alunos, para eles saberem um pouco mais, para eles se informarem, para eles refletirem sobre toda essa experiência.